objetivo de lembrar e condenar o golpe perpetrado pelas Forças Armadas em 1º de abril de 1964. O canal Arte Agora está levando adiante uma programação cujo objetivo é não apenas honrar a memória daqueles que tombaram na luta contra a opressão e tiveram a juventude roubada pelas baionetas, mas também o objetivo de alertar aos golpistas e subservientes aos interesses imperialistas que sempre estão de olho no nosso país, que a nossa sociedade brasileira não aceita crimes e criminosos contra a democracia e contra a humanidade. E ainda lembrar que o julgamento da história sempre será impiedoso com os fascínoras, reservando-lhe lugar na sarjeta das piores cloacas. A iniciativa do canal Arte Agora se associa ao esforço do movimento Geração 68, sempre na luta, que se mantém atento àqueles que querem jogar um manto de esquecimento sobre o passado, para, quem sabe, voltar a tentar o assassinato do futuro do povo brasileiro. É nessa perspectiva que se coloca a série 64 mais 60, Vozes da Resistência, um programa concebido por Amaury Monteiro Júnior e conduzido por Alexandre Santos. A série 64 mais 60, Vozes da Resistência, consta de um conjunto de entrevistas concedidas ao canal Arte Agora por personalidades de grande envolvimento na luta contra o regime militar. Além de viver tempos de constantes sobressaltos e de ter a juventude e sonhos roubados, os entrevistados da série padeceram todos os tipos de sofrimento. A maioria curtiu a vida nas masmorras sob torturas indescritíveis. Alguns viveram o exílio longe da sua terra e dos seus amores. E todos perderam companheiros, amigos e parentes para a truculência do regime militar, o qual, diga-se de passagem, contou com o apoio e o suporte da grande imprensa, do governo dos Estados Unidos e de empresários inescrupulosos. Hoje, a série 64 mais 60, Vozes da Resistência, apresenta a entrevista concedida pelo economista e ambientalista Jean Marc ao escritor Alexandre Santos. Jean Marc é economista e ambientalista. Começou a militância no movimento estudantil ainda em 1962, aos 16 anos, quando participou do Grêmio do Colégio São Fernando, no Rio. Foi integrante da Ação Popular, organização política formada por estudantes católicos e sob a orientação esquerdista. Em 1964, entrou para a Escola de Química da Universidade do Brasil, hoje o UFRJ, e ocupou, em 1968, o cargo de presidência do diretório. Foi eleito presidente da UNE em abril de 69, sucedendo Luiz Travassos. Sua gestão foi marcada por protesto em função do primeiro aniversário da morte de Edson Luiz e pela luta contra o imperialismo norte-americano no Brasil. Jean Marc tornou-se um destacado defensor do desenvolvimento sustentável e do planejamento participativo. Vamos à entrevista. Estamos conversando com o Jean Marc. Jean Marc é uma das personalidades mais importantes da história recente do país. Ele fez parte da resistência ao golpe militar, ele foi presidente da UNE, e nessa condição, então, ele levou muita carreira da polícia, ele se escondeu, ele fugiu, ele foi preso, ele foi exilado, e ele vai compartilhar conosco parte dessa história. Jean Marc, ele já me alertou que ele gosta de contar as histórias,
e conta as histórias como se, eventualmente, como se as pessoas conhecessem já parte da história. E ocorre mesmo, porque Jamarco é uma figura extremamente conhecida, e aquele período também é conhecido. Mas, seguramente, ele conhece detalhes que escapam do conhecimento da grande maioria das pessoas. Então, eu vou fazer uma pergunta ampla, uma pergunta muito genérica, para que ele possa contar para a gente tudo que ele lembra e a forma que ele achar que deve contar. Jamarque, você foi levado à resistência por diversos fatores, né? Primeiro, você é sempre uma pessoa que sempre teve dentro de si a rebeldia que marca os homens santos. E esse negócio de homem santo é uma coisa muito importante, porque o homem santo é aquele que muda o mundo. E eu queria que você falasse um pouco, não só daquele tempo, mas começando com o que levou você àquela situação. Primeiro, um pouco, talvez, da, de como você foi alçado à condição de presidente da UNE, num momento tão importante, onde tantas forças se combinavam, eventualmente não necessariamente concordando, mas você chegou ao presidente da UNE e pronto. E aí, como é que foi aquele momento? Tá certo. Olha, o Alexandre, eu vou fazer talvez um flashback em relação a esse período da Uni, por uma coisa singular, que é a seguinte. Eu era, a priori, pela minha experiência de vida, minha história, personalidade, eu era o anticandidato a presidente da Uni. Entendeu? As pessoas que me conheceram no tempo de colégio, ou nas relações familiares, sempre souberam que eu era uma pessoa meio introvertida, lia muito, também tinha muito, era um pouco aventureiro, embora isso fosse menos evidente. Escalava, fazia mergulho, eu gostava de acampar, enfim, me metia pelo meio do mato, mas não era exatamente, eu não era você pode chamar uma liderança espontânea e natural, é, muito menos política, né? Era uma pessoa tímida, inclusive. Agora, em segundo lugar, quer dizer, era mais improvável ainda que eu fosse me tornar uma liderança de esquerda, porque se eu for pegar o meu histórico familiar e a minha experiência até a universidade, ela é caracterizada pelo seguinte: eu venho de uma família de classe média alta, né? Meu pai era um migrante suíço que veio para cá quando o exército suíço foi desmobilizado em determinado momento e ele veio embora para o Brasil, né, para procurar uma outra vida, porque, como ele dizia, a Europa dominada pelo nazismo era uma coisa muito pouco atraente, mesmo a Suíça não sendo uma das partes ocupadas pelo nazismo. E aí ele conhece a minha mãe, que era de uma família tradicionalíssima do Rio de Janeiro, o meu avô foi deputado federal na Constituinte de 34, foi cassado pelo Getúlio em 37, meu bisavô foi prefeito do Rio, enfim, um espaço familiar intensamente vinculado com a política, porém conservador. Então, eu tinha uma formação, né, do ponto de vista político, bastante conservadora, com alguns elementos interessantes que me marcaram muito. Meu avô, embora fosse uma pessoa conservadora, ele era, em primeiro lugar, um democrata. Então, ele tinha inclusive com esse trauma de ter sido caçado pela ditadura do Getúlio, ele era ferozmente anti-getulista e ferozmente antimilitar. Só para ter assim, um parênteses curioso, assim, a primeira pessoa que propôs, o primeiro legislador que propôs a criação do Ministério da Defesa no Brasil foi meu avô. Um projeto de lei que foi rejeitado porque, naquele tempo, você tinha Ministério da Marinha, do Exército, Ministério da Guerra, Ministério da Marinha, Ministério da Aeronáutica. Não existia Ministério da Defesa, existia um alto comando conjunto, né, das três forças. E ele propôs que se criasse o Ministério da Defesa com uma cláusula que é a seguinte: o Ministério da Defesa tinha que ser presidido por um civil, né, porque os militares tinham que ser subordinados essencialmente ao poder civil e tinham que se enquadrar nisso aí. Ele dizer, histórico no Brasil é exatamente o contrário. O sistema militar enquadra os civis. Isso não foi aprovado naquela altura, só veio acontecer a criação do Ministério, acho que com o Fernando Henrique, se eu não estou enganado.
ou na Constituinte de 88? Não, Fernando Henrique. Fernando Henrique, né? Bom, então essa é um pouco a formação, né, que eu tive. Se for pensar politicamente lá em casa, meu pai não votava, né, nem discutia política brasileira, como bom suíço. Mas a minha mãe era udenista, ele votou no Jânio, depois votou no brigadeiro Eduardo Gomes. Eduardo Gomes, ele era lacerdista. Tinha todo esse foco, pesava naquela altura. Eu, como moleque, o golpe me pega com 18 anos, né? Eu fiz 18 anos em fevereiro de 64, e uma particularidade, eu tive um ano inteiramente paralisado de qualquer questão política. Foi o ano de 63, que foi um ano extremamente quente politicamente no Brasil, e foi um ano que eu estava completamente alienado, bem preparado para fazer vestibular. Fiz vestibular de engenharia química, que era considerado mais difícil no Brasil naquela altura, e eu estudava que era um condenado, de manhã, de tarde, de noite. Assim, eu tenho um apagão, assim, eu tenho uma memória bastante nebulosa daquele ano de 63. Me lembro que tinha uma agitação constante e tal, meu foco não estava ali. Então, quando eu passo no vestibular em fevereiro, logo depois do aniversário, fiz as provas e entro na universidade, no dia as aulas começam com uma greve geral universitária. Seja, aquele primeiro baque. Eu tinha tido uma pequena experiência de participação estudantil em 62, porque eu representei o grêmio do meu colégio num congresso da Associação Metropolitana de Estudantes Secundaristas, numa época curiosa em que eu fui atraído politicamente por uma corrente que estava se criando naquela altura e que veio se chamar Ação Popular, né? Mas era uma atração assim, bastante leve. Eu nem sabia que existia Ação Popular. Eu gostava do discurso dos caras que depois vinha a saber e até conhecer, né, como eram militantes da Ação Popular. Mas isso também apagou-se rapidamente, porque em 63 eu cortei esse contato e fiquei estritamente estudando. Então, você vê, ao contrário de muita gente que eu conheço, enfim, grandes amigos, eu não venho de uma formação, quer dizer, de origem esquerda. Quer dizer, ao contrário, eu diria que em 64 existia dentro da minha família uma corrente mais à direita, que não lá em casa propriamente, mas a família da minha mãe era enorme, inclusive cheia de militares também, apesar do meu avô detestar eles. Havia uma posição mais fortemente, que você pode chamar marcadamente anticomunista, que via que a grande ameaça do Brasil era o comunismo, e uma outra corrente, que o meu avô era a expressão mais fácil, que diz assim: o comunismo é uma bobajada no Brasil, isso não tem expressão política forte nenhuma. Ele dizia isso: eu sou a favor da legalização do partido, porque acho que eles têm direito de se manifestar, né, dentro de uma democracia, e também porque vai se mostrar que eles não têm esse poder todo, não representam essa ameaça toda que se diz, né? Então, esse era o clima. Então, quando há uma ameaça de golpe, bom, enfim, porque a direita e a grande imprensa toda proclamava isso, havia uma ameaça de um golpe do Jango, né? Ou alguns diziam que era um golpe dos comunistas, que o Jango era um comunista terrível, né? Embora seja um pouco difícil de engolir que um latifundiário fosse comunista. Mas, enfim, então esse era o clima. Então, quando acontece aqui o 1º de abril, nas manifestações do Rio de Janeiro, uma das primeiras ações de resistência, assim, de resistência não, de golpe, né, para falar a expressão correta, foi a do Lacerda, que era um feroz opositor do Jango, que ele põe a polícia militar cercando o palácio dele para defendê-lo, né? Eles temiam uma ofensiva do Corpo de Fuzileiros Navais, que tinha um comandante muito progressista, aliás, o único almirante negro que teve no Brasil, salvo aquele histórico de que não era um almirante efetivamente. Enfim, e ele faz essa proclamação, ele faz uma proclamação à resistência, que as pessoas se apresentassem no palácio
para defender a democracia. E eu fui para o Palácio, lembrando, mais 18 anos, e durante um período da história do Brasil, que foi talvez o período mais longo naquela época, desde, assim, digamos, de uma democracia funcionando, né, de 45 até 64. E fui até lá, eu e um outro amigo, dois ingênuos, e fomos recebidos por um bando de oficiais da reserva e da ativa, que tinham somado ao Lacerda. E eu me lembro do sujeito me pergunta, mas vem cá, você o garoto? Era bem até o garoto, porque mais garoto não podia ser. Ele dizia, você já fez serviço militar? Eu digo, não. Você sabe atirar? Eu atirei com espingarda de caça. Quando ele chegou assim, você nunca atirou com uma arma de guerra? Eu digo, não. Aí ele chegou assim, olha, eu cumprimento você pela sua coragem, pelo seu patriotismo, não sei o que e tal. Não, vai para casa, porque aqui é um espaço para profissionais. Eu, com o rabo entre as pernas, saí dali. Mas tem uma coisa curiosa que, a partir desse momento, quer dizer, até ali, eu poderia ter virado digamos assim, um defensor armado da democracia, não sei o que e tal, mas a experiência do dia seguinte, ela me botou num estado de choque, né? Porque eu saí, como havia uma greve geral dos transportes no Rio, eu saí batendo perna pelo Rio de Janeiro afora com esse mesmo amigo, o Aurélio Buarque de Holanda, filho do dicionário, que era meu amigo de infância, e saímos os dois batendo perna pela cidade do Rio de Janeiro para ver o que estava acontecendo. Vamos para o centro do Rio. E estava tudo muito vazio, porque com a greve dos transportes, foi um dos erros da CGT na época, foi botar uma greve geral e as pessoas não tinham como se mobilizar. Então, quem tinha como se mobilizar os militares, e a direita, evidentemente. Então, havia pouca gente se manifestando no centro da cidade, e a gente andou para cá, para lá, foi para frente ali do antigo Ministério da Guerra, na Presidente Vargas, cheio de tanque, aquela coisa toda, burburinho, né, gente na frente, mas nada acontecendo, até que em algum momento, a gente voltando pela Rio Branco, passamos em frente do Clube Naval, e que estava cheio de oficiais, e havia uma manifestação na porta, as pessoas contra o golpe, gritando contra o golpe, mas já era assim, uma multidão pequena, né, 300 pessoas, por aí, desarmadas, sem nenhuma possibilidade de ameaçar aquele espaço, e os caras simplesmente começaram a atirar na multidão. Das janelas do prédio, dar tiro na multidão, e gente atingida, a gente saiu correndo. Eu me lembro que o líder disse assim, pô, Aurélio, esse é o nosso lado, pô, esses caras que estão atirando em gente desarmada, pô, é uma covardia absurda. Foi o primeiro choque, assim, digamos, de realidade sobre que diabo era aquilo. E mais ainda, caminhando de volta para onde os dois morávamos no Flamengo, passamos em frente do prédio da Uni, na praia do Flamengo. E estava cercado por um bando de fascistóides, garotada de Zona Sul, inclusive com algumas pessoas que a gente conhecia, que eram colegas de colégio, e tal, todo mundo de lencinho azul, que o Lacerda tinha distribuído lencinho azul e branco, para identificar os bons, né, E aí a gente ficou assistindo de longe aquela coisa, aquele cerco, e os caras começaram a tacar fogo no prédio, com gente dentro. Alguns armados com armas, não eram armas de guerra, pistolinha, um fuzil de caça, outra coisa, e atirando contra o prédio. Eu disse, cara, para começar, aqueles personagens que estavam ali, que a gente conhecia, eram os nossos mais antipáticos de colegas do colégio. Na época, se tinha um apelido de cocoboy. Eram os garotos de Zona Sul, os ricões. Eu vinha de uma classe média alta, mas não era rico. A minha família não abundava dinheiro. Aí os dois ficam mais deprimidos ainda com aquela história. Tipo, porra, cara, o que é isso? Pô? É isso mesmo, pô? É esse o nosso lado? Pô? Estamos tomando distância, e foi tão rápido esse processo de distanciamento que 2, 3 dias depois, depois que o golpe já tinha triunfado, teve uma grande manifestação no Rio, que foi chamada a Marcha da Família, com Deus pela liberdade, e
enfim, a Igreja Católica convocando, enfim, todo mundo, enfim, as senhoras todas da sociedade, e vai todo mundo, a minha família inteira foi. Até o meu pai, que não se metia nessas coisas, foi junto lá para essa manifestação, e eu não fui. Já era o primeiro ato, digamos, de passo atrás em relação àquilo que até então eu acreditava. Aquilo foi me confundindo a cabeça. E depois eu vi os filmes da coisa, passou na televisão, eu esqueci, gente, o que é essa população? Que era impressionante, porque você tinha o que tinha de povo, né? Primeiro nunca teve, que eles disseram que tinha 1 milhão de pessoas, não tinham isso nem em 10%. Mas, por outro lado, você tinha o seguinte, as senhoras levavam os seus empregados para a manifestação. Então, o único povo, propriamente, que tinha naquela manifestação, claramente, você vê, inclusive em alguns casos, com uniforme, né? Empregado uniformizada, às vezes levando um bebê ou não, entende? Mas junto com a família ali. Digo, valha-me Deus, o que é isso? Eu me lembro que as empregadas lá de casa, tinha uma empregada que era assim, getulista, rasgadamente a favor do Jango, porque não queria saber de manifestação, e ponto final. Mas era perfeitamente aceita dentro de casa, não havia nenhuma discriminação política caseira. Então aí começa esse negócio. E o terceiro choque, digamos, imediato, foi que no domingo seguinte, todos os domingos, nós almoçávamos com meu avô, que já estava doente. Então, todos, uma primalhada, nós éramos 5, com mais 5 primos, todo mundo ia para a casa do meu avô, meus tios, minhas tias, etc. E tinha um almoço lá. E nesse almoço dava uma festa. Meu tio era advogado de uma empresa multinacional, o outro era diretor de uma outra empresa multinacional, enfim, era aquela coisa assim, bem pró-gringa. E da vitória contra os comunistas, não sei o quê, entendeu? Aí foram abrindo a garrafa de champanhe. Nessa altura, eu lembro que meu avô estava com a cara enfesada assistindo aquele negócio e ele tinha um efizema. Ele falava, arquejando, ele dizia assim, idiotas! Aí ficou todo mundo congelado por aquele ataque. Aí ele disse assim, eles vão ficar nas nossas costas 20 anos, pô. Entregar essa porcaria, entregar esse pobre país dos militares, eles não saem mais de cima da carcaça, pô. Eles são todos umas bestas, pô. Que ameaça comunista coisa nenhuma, isso não existe, pô. Daí, todo mundo voltou o rabo entre as pernas, porque o velho tinha uma autoridade do cacete, pô. Daí, ambiente complicado, coisa, não, papai, não sei o que, não, minha mãe, prestígio. Aí enfim, depois disso começa a vida normal, a vida que segue. Entendeu? O golpe foi muito rápido. Ele desmoronou, pô, entende? Os elementos de defesa da democracia vieram abaixo num peteleco. Eu fui reconstituir essa história com o tempo. Não vou entrar aqui em muitos detalhes, mas, enfim, eu não diria que, a priori, o golpe era uma fatalidade. Eu acho que uma sucessão de erros, sim, provocou a fatalidade. Inclusive, tinha uma coisa curiosa também, que pouco lembrada nas histórias, é o seguinte, havia uma tendência de crescimento do único partido de massa mais progressista, que era o PTB. E o PTB estava ganhando espaço eleitoral a cada eleição. E a expectativa é que o PTB tivesse uma retumbante vitória eleitoral em 65. Agora, foi cortado, né, pela raiz, a grande razia, né, de limpeza, de cassação de mandatos foi em cima dos mais progressistas do PTB. Sobraram os mais atrasados naquilo ali. Então, a chamada democracia que os militares estabeleceram começa por violar todos os princípios democráticos, por ter de mostrar a sua própria cara. Então, teve algumas coisas formais, não fechou o Congresso, até porque o Congresso legitimou, entende, o golpe, né, de uma forma absurda, e também não mexeu com a imprensa, porque a imprensa também apoiou o golpe. Então, por um certo tempo, que durou até o AI-5, né, o ato institucional número 5, durante 4 anos, nós tivemos uma paródia de democracia, e a cada momento em que você tem um movimento que vai ampliando os espaços de resistência, os militares vão amassando um por um. Começa com as eleições de 65, quando
os candidatos pró-golpe perderam no Rio de Janeiro e em Minas, né? As eleições naquele tempo não eram casadas, quer dizer, você podia, acho que eram 5 estados que tinham eleição em 65, os outros eram em 66, e não tinha eleições parlamentares naquele momento. 66 foi a primeira eleição parlamentar, depois do golpe. Então, essas duas derrotas, qual foi a reação imediata dos militantes? É o seguinte: acaba com os partidos. Teve uma segunda onda de cassações, acabaram com os partidos e criaram a estrutura do Arena MDB, né, que virou, por muito, o MDB, que, inclusive, para existir foi preciso dar um empurrãozinho, porque a correria de adesismo era tamanha que não tinha número mínimo para o partido se estabelecer. Então criou-se essa aparência, esse simulacro. Jean, são dois. Com relação primeiro ao MDB, né? Eles tiveram que colocar o general Oscar Passos para presidir o MDB, porque não ia ter, né? Mas, enquanto isso, né, isso foi em 66, me parece que o AI-2 foi em 66, mas você já tinha entrado... Você já teve eleição. Ou foi mas, no começo de 66, é isso mesmo. mas você já estava no eleições de 65, na escola de engenharia desde de 64. E na escola de engenharia, como é que era o Jean Marc, na escola de engenharia, nessa época? Como é que funcionava? Quer dizer, você estava tendo as reuniões familiares, já estava dividido dessa altura, porque o seu avô já tinha vislumbrado o que podia vir pela frente, os seus tios ainda estavam com uma postura muito conservadora, mas e na faculdade de engenharia? Né? Você tinha passado em química, me parece, não é isso? Aí como é que... Engenharia química, aí você tem uma outra vertente do meu processo de transformação. Ah, sim. Entrando na universidade em 64, quer dizer, no momento em que tem um abafamento das manifestações e das políticas, você tem um período de um par de anos em que praticamente nada acontece. Quer dizer, tem pequenas discussões, o diretório não foi fechado, teve eleição para o diretório acadêmico, mas foi uma coisa muito contida. Lembramos que em 65 já tem a Lei Suplicy de Lacerda, que modifica a legislação sobre a representação estudantil, né, que cria também uma série de empecilhos para qualquer tipo de atividade política na universidade. Agora, esses primeiros 2 anos, eu mergulhei em estudar profundamente química, inclusive porque a gente tinha assim, um grupo de amigos que acabamos nos associando com um professor, que era uma figura, um cara jovem, mas com uma visão de Brasil, de futuro. Não era um cara de esquerda, era um cara conservador, mas digamos assim, o seguinte: o cara que queria ver o Brasil uma potência como química. Né? Era uma coisa mais específica, mas ele disse: olha, nós precisamos usar a ciência em benefício do país e do povo. A primeira vez que essas coisas começaram a aparecer na minha cabeça. Até então, eu queria ser químico, eu queria ser químico. Gostava de química, não sei o que. A química a serviço do povo e do país foi uma coisa que esse professor colocou na minha cabeça. Então, ele disse assim: olha, nós temos que estudar muito, temos que ser bons cientistas, temos que ser bons pesquisadores para poder contribuir. E a gente estudava com os dois, fizemos grupinhos de discussão, de trabalho, de estudo. Só que chegou um momento que ele foi afastado, esse movimento dessa formação especial desse grupo também foi dissolvido, e começou todo um processo de debate na universidade, provocado pelos próprios militares, voltado a 2 coisas que eram essenciais naquele momento para os milicos. Um era a privatização da universidade, eles colocaram como parte importante do seu programa. E o segundo era a transformação da universidade tal como ela existia, com um projeto que na área, digamos, de ciências exatas, tinha uma força grande, a visão de pesquisa e de ciência. Os caras resolveram assim: não é isso que o Brasil precisa. O Brasil precisa de operadores de tecnologia. Então, eles criaram uma figura que nunca chegou a ser aplicada, que era a criação dos cursos de engenharia operacional, que eram cursos mais curtos, cursos de 3 anos, e você não saía dali com formação de cientista, você saía com formação de operador. Você aprendia técnicas que iam ser aplicadas, as técnicas todas elas
desenvolvidas, evidentemente, pelas indústrias químicas do exterior, americanas, francesas, suíças, alemães, etc. Então, a gente estava formado como um aplicador de tecnologia. Isso foi, inclusive, influenciou, de certa forma, chegou a influenciar o nosso próprio currículo. Isso aí começou a dizer, mas vem cá, isso que a gente quer ser mesmo? É uma espécie de redução do universo de perspectiva de futuro, mesmo não assumindo essa visão mais digamos, idealista do ciência para o povo, ciência para o país. Mesmo que não chegando nesse ponto, você tinha pelo menos, que espaço tem para mim, como cientista? Não tem. E isso começou em sucessões de decepção. Para você ter uma ideia, o primeiro movimento, assim, digamos, prático de fazer alguma coisa em outra direção foi as eleições para governador do Rio de Janeiro, que foi em 65, em que eu não votei no candidato lacerdista, votei no candidato do Partido Socialista, do Aurélio Viana, que era apoiado por trás, eu também não sabia, pela ação popular, né, que empurrou a candidatura enquanto o Partido Comunista estava apoiando o candidato do PSB, que era o Negrão de Lima, que era um conservador decente, que o Partidão achava que era a melhor alternativa possível. E o Negrão ganhou a eleição. Bom, isso foi um primeiro movimento. E eu acho que teve uma outra coisa que também contribuiu, que está na área cultural. O movimento cultural de oposição ao regime ganhou muita força, sobretudo a partir de 65. 64 foi meio recuo, botar o galho dentro, esperar para ver o que ia acontecer, mas 65 você começa a ter uma sequência de manifestações no Rio, da área cultural, e que são claramente manifestações de oposição. Você tinha o Liberdade, você tinha o Opinião, você tinha, eram shows, era um misto de música, onde era valorizada a coisa do samba, do samba de raiz, essa coisa, e, por outro lado, toda uma série de questões políticas. Né? Aí você começa a ouvir cantar como é que chama a irmã do Caetano, eu tenho lapsos de... Betânia? A Bethânia eu vi cantando Carcará, ela substituindo a Nara Leão, cantando Carcará no show de Opinião. Era um negócio arrebatador. E aquelas mensagens da pobreza rural, da seca, do sofrimento, tudo isso eram coisas que vinham, né, começaram a emergir. Cinema, enfim, toda uma cultura, digamos, de oposição que foi se enraizando ali. Eu fui entrando nesse jogo. Eu tenho uma memória muito forte desse período. Até que em 66, acho que é o momento em que é o pulo. Primeiro, que o movimento estudantil em 66 começa, de fato, a ter um papel de oposição mais nítido, e esse papel, ele rapidamente ele fica centrado no tema da democracia, no tema da liberdade, dos direitos de expressão, direito de opinião, direito de manifestação. Então, isso se manifesta porque qualquer coisa que o movimento estudantil fizesse, naquela altura fez manifestações contra o acordo McUsaid, enfim, contra a transformação da universidade, manifestações por mais vagas na universidade também, para ampliação da universidade, para mais alunos, a defesa da universidade pública, são coisas que me caíam bem, mas isso rapidamente dava um salto para a luta política contra a ditadura. Porque a ditadura não parava para perguntar quem ali era idealista ou não era idealista, era de esquerda ou não era de esquerda. Para eles, todo mundo ali eram os comunistas infiltrados. Então, qualquer manifestação, os caras vinham de porrada em cima. Tinha um cacete, quebravam a rodo. E essa brutalidade, evidentemente, é certamente um bom despertador de consciências. E não só para mim, como aquilo também começou a chocar a própria opinião pública de classe média do Rio de Janeiro. Os jornais começaram a mostrar as coisas e criticar. Nesse momento, Jean-Marc, você chegou a ser, vamos dizer assim, a ser alvo de violência física, ou você só assistia de longe? Você chegou a apanhar em algum momento? Na verdade, a primeira manifestação que eu botei a cara, em 66, foi a manifestação contra a cobrança de anuidades,
que era visto naquela altura como a porta de entrada da privatização. E aí eu participei da manifestação no centro da cidade e tal, né? E eu me lembro que foi uma coisa curiosa, porque já tinha havido outras manifestações que eu não tinha ido. E nesse momento me deu um clique, eu fui. Mas foi como pode ser, quase como um otário. Eu não estava em um grupo de militantes da faculdade. Eu fui porque marcaram um ponto lá de encontro no centro da cidade. Eu fui lá, como um qualquer. E nesse momento, pô, entendi, aconteceram duas coisas. Uma curiosa, que é o seguinte: as pessoas distribuindo cartazes, não sei o que e tal, né? Aí me entregaram um cartaz assim, contra a guerra no Vietnã, pô, entendi, contra o imperialismo americano. Digo, isso aqui não é a minha luta. Aí dei para outra pessoa carregar, aí me deram, não, contra as anuidades. Perfeito, essa aqui está dentro do meu nível de consciência. Então, continuei tocando. Só que nessa altura teve um ataque de surpresa da polícia, e a única vez que eu apanhei numa manifestação foi a primeira. Eu levei 2 porradas nas costas de cacetete, com um lanho de lado a lado, assim, no meio das costas. Aí corri que nem um condenado, aquele negócio de um susto com aquele trem. Só que em pouco tempo, depois dessa primeira manifestação, o povo da faculdade ficou sem saber, da esquerda da faculdade, sem saber o que era aquilo, o que eu era. Afinal de contas, até então eu não tinha participado de nada, de repente eu apareço. E mais, nessa mesma manifestação, teve um segundo momento em que eu participei do enfrentamento com a polícia. E nesse momento, a gente botou a polícia para correr. Aí o pessoal falou assim: qual é desse cara, afinal de contas? E logo depois teve a ocupação da medicina, da Faculdade de Medicina, que era vizinha à nossa faculdade lá na Praia Vermelha. E nós fomos um grupo grande da faculdade, uns 200 alunos da faculdade. A faculdade da Química era pequena, ia ter uns 700, 800 alunos. 200 foram para a ocupação da medicina, que no final devia ter o quê? Umas 500 pessoas, quase a metade era da minha faculdade. E eu era um entre outros ali dentro. Só que em muito pouco tempo ali naquele dia, tinha uma peculiaridade, um parênteses maluco. Eu, naquela altura, estava fazendo serviço militar. Eu fui fazer serviço militar na Marinha e acabei no Corpo de Fuzileiros Navais. Então, e nessa manifestação, já estava no final do período lá do serviço militar, um grande amigo, um outro grande amigo, de que era um cara mais à esquerda, conhecido, e tal, o irmão dele era liderança da P. E aí ele, lá na faculdade, como era uma turma grande de alunos, disse assim: olha, vocês vão ficar com o terceiro andar do prédio da Faculdade de Medicina e vocês vão organizar a defesa do terceiro andar. Cada andar tinha um grupo de gente para defender, para impedir a entrada dos milicos. Aí quando a gente subiu, no caso era a polícia, nós fomos para o terceiro andar, aí ficou assim: bom, quem é que entende dessas questões militares para a defesa? Eu pensei: olha, esse aqui é fuzileiro naval. Eu virei comandante do grupo do terceiro andar. Nada, eu virei comandante do terceiro andar. Eu organizei a defesa toda. Pilhamos pedras junto das janelas, organizamos o negócio todo. E, por sorte, a gente não jogou aquelas pedras quando os caras invadiram, porque se tivesse ferido ou matado algum daqueles policiais, eles nos tinham já foi um massacre. Ia morrer gente ali, a rodo naquele tempo. Mas, enfim, participei. Eu virei uma espécie de celebridade na faculdade. Do nada, eu viro celebridade. E ainda tem uma terceira coisa. E uma assembleia, já no meio da madrugada, já discutindo o que ia fazer, o que não ia fazer, que a gente estava ficando lá naquele lugar, chovia, frio, fome e tal. Aí eu me lembro que a primeira vez que eu intervi num grupo político da faculdade para dizer o seguinte: eu acho que a gente tem que pensar 2 vezes até onde a gente quer chegar. Esse negócio de dizer que a gente vai ficar aqui até quando? Até a ditadura cair? Isso é besteira. A ditadura não cairá por causa da nossa ocupação. Acho que a gente tem que dar um jeito de sair daqui de um mínimo de desgaste. Né? O mínimo, aí todo mundo preso, todo mundo poupado, etc. Aí eu usei, inclusive, a expressão: a gente precisa dar um passo atrás depois de ter dado 2 passos à frente. Aí as pessoas gostaram, e acabou a turma da Química aprovando a ideia de negociar a saída. Mas não deu tempo. A PM invadiu, sentou o cacete em todo mundo. Ao terceiro andar, todo mundo apanhou.